Fala, fiel, tudo certo? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a venda do Pedrinho, ou do Pedro, como vocês preferirem chamar. Falar um pouquinho também da venda do Mantuan, já tá um pouquinho atrasado isso, né? Já faz quase uma semana, mas eu queria dar uma observação, fazer uma observação, uma análise minha a respeito disso, que tem a ver com o que eu falo do Pedrinho também, os dois assuntos meio que tem um ponto em comum. E também falar uma leve atualização sobre o Matias Rojas, tá bom? Bom, eu já vou começar falando do Rojas, que é bem rapidinho, né? O Corinthians vai comprar os direitos federativos dele por 80% dos direitos federativos dele por 1,8 milhões de dólares, que dá mais ou menos uns 8 milhões e pouquinho, quase 9 milhões de reais. Pra quem não tá entendendo, tipo, ele não vem de graça? Sim, ele vem de graça. Mas quando o jogador vem de graça, você tem que comprar os direitos dele mesmo, né? Sai muito mais barato do que você comprar do clube, mas você ainda tem que pagar uma graninha, né? E assim, é que o Corinthians tá numa situação tão trágica que 8 milhões, 9 milhões nossa, um caminhão de dinheiro. Mas para um clube do tamanho do Corinthians não deveria ser nada, né? Mas de qualquer forma o Corinthians vai comprar esse percentual dele por esse valor e tá tudo certo, né? Não, ninguém falou que todos vão desistir, só foi noticiado que esse vai ser o valor que realmente vai ser confirmado essa compra. Agora falando sobre a venda do Pedro, gente, eu queria analisar a questão de valores e percentuais envolvidos nessa negociação. E seguinte, gente, já de cara eu falo que a negociação, analisando friamente, tá? Foi boa. Porque foram 9 milhões de euros que o Corinthians recebeu, tá? Eu vi alguns lugares que falam dólares, tá? Mas se for dólar ou euro, tanto faz, porque a variação deles em relação ao real é muito pouca, tá? Então o que eu falar sendo euro, vale para dólar, tá? Mas assim, foi uma boa negociação, porque foi 9 milhões de euros por 50% dos dias econômicos do Pedro. Então o Zenit ficou com 50, o Corinthians ainda tem 30 e o atleta tem 20. E seguinte, gente, 9 milhões de euros hoje valem 46 milhões de reais, quase 50. Então, na teoria, o Pedro, né, se 50% é 9 milhões de euros, 100% seriam 18 milhões de euros, né? Isso quase nunca, gente, é uma regra, tá? Mas é só pra gente ter uma ideia na teoria. Então, dá pra dizer que ele vale quase um pouco mais de 90 milhões de reais. Então, se você for analisar friamente, o Corinthians vendeu por 9 milhões de euros. Vai pegar 46 milhões agora e ainda tem 30% de uma venda futura, mais a taxa de... Como é que é o nome daquela taxa? Clube formador. Então o Corinthians ainda vai ter um bom valorzinho, né? Se ele for vendido por 100 milhões de euros do Zenit para algum outro clube, sem dúvidas o Corinthians vai conseguir 30 milhões de reais ou mais, né? Porque, como falei, tem a taxa de clube formador. Então, analisando assim, foi uma boa venda. Porém, gente, a minha questão, que é onde eu quero chegar, fazer o paralelo com o Mantuan, e já aproveitar e criticar mais uma vez a diretoria, e não de agora, de anos, né? De todos esses 7 anos, desde 2015, que é o seguinte: o Zenit, segundo o Chico Garcia, né, que é um cara que eu acompanho muito bem informado, o Corinthians teve duas propostas do Zenit. 12 milhões de euros parcelado, que dão mais ou menos uns 60 milhões de reais, quase isso, né, mais ou menos isso na verdade, ou 9 milhões, como foi o caso, à vista. E aí, o Corinthians devendo Deus e o mundo, precisando pagar Bozelli, precisando pagar Jadson, precisando pagar Will Dantas, precisando pagar Ramiro, e só sabe Deus lá quem mais, falou, preciso dessa grana, porque tem um transfer ban, né, porque os inteligentes deixaram chegar nisso, e agora a gente precisa do quê? Pagar esse transfer ban para poder escrever o Rojas e alguns outros jogadores que venham a chegar. Então, gente, a minha questão ficou o seguinte: a venda foi boa? Acho que foi, entendeu? Não acho que 9 milhões de euros para um jogador de 16 anos, 17 anos, que por mais promissor que seja, gente, o Cássio falou que ele é o maior jogador da base que ele viu surgir, um monte de gente que analisa a base fala que ele é um jogador fora de série, mas é aquilo lá, gente, no profissional a coisa muda. Pode ser que o cara tenha uma lesão, isso já ferra tudo. É igual o Juan Oliveira, ficou 1000 dias fora, entendeu? Já, se fosse o Pedro, pronto, já ferrou. Pode ser que ele desvirtue do caminho profissional, pode ser que ele, sei lá, como a gente fale, ele não foque na carreira dele, pode ser várias coisas, pode ser que ele não consiga atingir o nível que esperam dele, porque assim, futebol é expectativa. Você analisa um jogador, fala, ele tem potencial, mas potencial não é garantia que o cara vai chegar. Então, eu acho que assim, por essas circunstâncias, foi uma boa venda. Mas, como eu disse, o Corinthians, devendo Deus e o mundo, precisando vender o almoço para pagar a janta, o que ele faz? Em vez de aceitar 12 milhões de euros, que é uma grana a mais, ele aceita 9 à vista, por quê? Porque precisa. E aliás, é o seguinte, eu acho que o Corinthians, se tivesse uma situação boa, poderia até barganhar mais, poderia falar, não, 12 não, gente, 14 milhões parcelado, no mínimo, senão não tem negócio. Pronto, entendeu? Estavam ventilando 17 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Seria, um valor sensacional. Eu até acho que o Pedrinho valeria isso, entendeu? Mas, ok, 17 não dá? 14. Caiu pra 9. Quase, entendeu? Quase metade. Então, é o que eu falo. Você está numa situação desesperada, precisa de grana a todo custo. Você vai fazer o quê?
Eu não vou ficar negociando, não vou ficar barganhando, até porque não pode, você não pode barganhar. Você precisa. E aí aceita isso, entendeu? Se o Corinthians tivesse uma situação de Atlético Paranaense, de Fortaleza, de Grêmio, poderia chegar e falar, não, aqui só sai por 14 milhões de euros, o mínimo, né? Não tem conversa. Mas não, né? Não duvido até, não vi nenhum lugar que falou que foi isso, mas eu não duvido que o Corinthians, o Zenit tendo a preferência de compra do Pedrinho, chegou e falou, Zenit, por favor, a gente precisa de uma grana, estamos desesperados, você pode comprar o Pedrinho agora, tal, a gente faz por menos, tal. Não duvido, entendeu? Não tô falando que foi, mas não duvido que tenha sido isso, entendeu? E o Corinthians precisa de grana, entendeu? Precisa de dinheiro, não tá devendo Deus no mundo. E isso que mais me incomoda, não é a venda em si. O problema poderia ser mais, poderia ser melhor, entendeu? Não precisaria chegar nesse ponto. Isso nem é o nosso maior problema, tá? Acho que é ok, vendeu o Pedro, vai ganhar grana, vai pagar, espero que pague, né, quem tá devendo e vai se livrar disso. Mas até quando? Aí vai chegar um outro momento, lá na frente, vai surgir um outro jogador bom, a gente vai ter que vender ele por menos do que pode, né? Por quê? Porque vai estar devendo outros jogadores. Entendeu? É assim, é o ciclo, entendeu? E o Mantuan, acho que é a mesma coisa. O Mantuan, na teoria, esses 40% que o Corinthians tinha, valeriam uns 4 milhões de euros. O Corinthians vendeu por 2, metade de novo, entendeu? Por quê? Porque provavelmente falou, gente, a gente faz um desconto, compra ele por esse valor, porque a gente precisa de grana, entendeu? Não dá pra barganhar. Infelizmente não dá. Infelizmente, eu digo isso com tristeza. Queria que o Corinthians sentasse e falasse, não, gente, é 5 pelo Mantuan, 14 pelo Pedro e não tem conversa, entendeu? Mas não, entendeu? Aí estamos nessa situação. E só uma coisa, gente, pra só fechar essa questão da negociação, eu continuo batendo essa tecla. Eu não acho que o Yuri ter vindo foi ruim. Ainda hoje não acho. Eu acho que a forma que o Corinthians fez essa negociação foi ruim. Entendeu? Por quê? De novo, porque tem dirigentes incompetentes, né? Tinham o Roberto de Andrade e dizem que ele ainda está aí, né? E também não tem dinheiro. Então, junta incompetência com falta de grana, dá nisso. Faz uma negociação péssima, porque por mais que eu goste do Yuri, acho que ele é um jogador esforçado e bom, mas está em uma fase, né? A gente fez uma negociação maluca para ter um cara, entendeu? Né? A não ser que fosse o Cristiano Ronaldo ou o Messi, não valeria fazer isso por nenhum outro jogador. Não é o Yuri em si, tá? É qualquer jogador que não seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo. E para finalizar, gente, eu queria falar sobre a relação, melhor dizendo, Corinthians e Zenit. Que eu vi algumas pessoas falando assim, né? Especialmente depois da venda do Pedro. Ah, essa relação tem que acabar, eu não sei o que absurdo, tudo é Zenit. E, gente, eu vou falar a real, não tem que acabar essa relação. Porque é o seguinte, gente, o Zenit é um dos clubes mais ricos da Rússia, né, tem um magnata russo como dono, entendeu? Então, tem um time com muito dinheiro, comprou o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, então é um clube com dinheiro, entendeu? É bom você ter um clube, especialmente um clube que contrata bons jogadores, né? Pode não ser a nata do futebol, mas um clube que contrata jogadores interessantes, né? Muitos brasileiros, sul-americanos, que eventualmente pode haver uma troca, um intercâmbio, entendeu? Uma facilitação em negociação para eventualmente o Corinthians trazer alguém de lá. O problema é que hoje, nesse momento, a relação Corinthians-Zenit é assim. Ela não é assim, entendeu? Vamos negociar. É assim, o Zenit está aqui, o Corinthians está aqui. Entendeu? Não em termos de história, em termos de grana, de administração. Né? Aliás, o Corinthians está até mais embaixo, né? Eu estou falando assim para mostrar para vocês. Então, a relação acaba ficando o quê? O Zenit exige, o Corinthians acata. Por quê? Porque o Corinthians não tem poder de barganha. Porque, de novo, volta naquilo que eu falei. Mal administrado, devendo Deus o mundo, não tem dinheiro. Então, acaba que é aquele ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Não que o Zenit mande no Corinthians. Mas o Corinthians precisando de dinheiro, o Zenit tendo dinheiro, e o Zenit vendo. Imagino que eles saibam que o Corinthians está numa situação ruim, o Zenit vai oferecer menos. Ou o Corinthians mesmo vai aceitar menos porque não pode barganhar. Não tem tempo para barganhar, não tem habilidade para barganhar, talvez. Né? Então não duvido que seja isso. Então acaba ficando nessa situação. Eu não acho que a relação seja ruim. Eu acho que a relação ela tem que só o Corinthians se arrumando, tem que olhar pro Zenit de uma maneira, não, ó. Aqui, Zenit, vamos olho no olho, esse valor não dá, vamos fazer outro. Mas hoje não pode, entendeu? Não é nem que não quer, imagino. Eu acho que até gostaria. Mas não pode, não tem como, não consegue. Por quê? Porque está numa situação devendo Deus o mundo, como eu falei, sem dinheiro, mal administrado. E aí a gente acaba ficando refém do Zenit, né? Mas de novo, não acho que a relação seja ruim. Muitos clubes têm, digamos, relação, parceria com outros times europeus. O São Paulo tinha com a Ajax, né? Fez muito dinheiro assim, entendeu? Não acho que a relação seja ruim. Inclusive estava tendo uma especulação do volante Wendel, do Zenit, podendo vir pro Corinthians, entendeu? E essas coisas, você ter um clube, digamos que é seu aliado, né? Que é um clube que você tem uma parceria, ajuda. Só que hoje essa relação pro Corinthians não está boa, por quê? Porque o Corinthians está mal. E aí não é o Zenit. Qualquer time que o Corinthians é parceria hoje, seja da Europa, que tenha, digamos, esse poder do Zenit de compra, vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque o Corinthians, de novo, não tem poder de barganha. Mas é isso, gente. Fui um pouco repetitivo, né, em algumas coisas, mas porque, assim, me indignou. Eu queria falar isso e tentar, né, mostrar esse ponto de vista pra vocês, pra ver se vocês concordam, pra ver se vocês acham que é isso mesmo. Porque, assim,
é triste, entendeu? Você vê um clube como o Corinthians, com o potencial que tem, né, com os jogadores da base que temos, com potencial, serem vendidos por menos do que poderia. Por quê? Porque hoje o clube está na situação que está, né, por conta dessa chapa maravilhosa, entendeu? Sendo irônico, que está no clube há tantos anos e destruindo, né, contaminando cada vez mais o Corinthians. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou fazer depois um vídeo, né, falando um pouco sobre a questão da base, né, que eu queria aproveitar o gancho desse vídeo. Vou fazer um outro vídeo falando um pouco sobre a torcida em relação com a base, tá? Que a gente também tem culpa sobre isso, né? A gente não, porque isso eu não faço. Eu posso ter culpa em outras coisas, mas isso não. Mas enfim, gente, vou ficando por aqui. Quinta-feira de manhã vou postar o vídeo do Liverpool. O pós-jogo contra o Liverpool, tá? Porque vai acabar tarde, então aquela história acaba tarde, grava, né? Então só consigo subir de manhã ou de madrugada mesmo. Mas enfim, vou ficando por aqui, gente. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessas notícias, né? Dessas análises, né? Porque a notícia já saiu, né? Um monte de gente já sabia. Mas essa análise que eu fiz, essa minha observação, concordam, discordam, tem outra visão? Deixa nos comentários que eu quero estar lendo e conversando com vocês, tá? Deixa o like, por favor, para esse vídeo chegar em mais gente, para mais gente conhecer o canal. E se inscreve no canal, né? Pra você fazer parte da família do Império Corintiano, pra gente crescer e poder chegar em mais gente, tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço, até quinta-feira e vai, Corinthians!